Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema UFC, o desafio 1745. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado, UFC. Não, mas fala assim com vontade, fala UFC. Fala para ele, desafio 1745. Vamos ler aqui o texto. 1 Samuel capítulo 17, verso 1 diz: os filisteus juntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra colina, estando entre eles o vale. E um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha ele aproximadamente 2,90 metros de altura, quase 3 metros. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dado de bronze pendurado às costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e o seu escudeiro ia à frente dele. Ou seja, a armadura de Golias aproximadamente, toda ela era de 90 quilos. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi, filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso naquela época. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido à guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Aminadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai em Belém. Durante, porém, 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou possessão. E nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos do acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e tragam-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. E enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou, lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. E quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer, também dará sua filha em casamento e isentará de impostos a família de Israel, a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que é que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. E quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você está aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio aqui para ver a batalha. E Davi disse: o que é que eu fiz agora?
Será que eu não posso nem mesmo conversar? E então virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens lhe responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou o chamar. Davi disse: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, né? Em outras palavras, você é só um adolescente. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego ele pela juba, dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Diante disso, Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele a armadura e pôs nele o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas, colocou-as na sua bolsa, o seu alforje de pastor, pegou a sua tiradeira na mão e aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro vinha à frente, e aproximando-se de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, ou seja, um adolescente ruivo ou moreno de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para você vir contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, e eu vou dar a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou, e hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos, e eu matarei você, e eu vou cortar a sua cabeça. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Hoje mesmo darei o seu cadáver, os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Digam glória a Deus aí. E quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, e tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a sua tiradeira, o seu estilingue, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que a pedra ficou encravada, e ele caiu com o rosto em chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e com uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Alguém pode dar um glória a Deus? Eu adoro esse texto, amém, irmãos? Porque é um pequeno lutando contra um grande, aleluia. Quantos pequenos podem dizer glória a Deus aqui? Tem poucos pequenos aqui? No final eu vou medir a sua estatura, viu, irmão? Para ver se você é tão grande assim, amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco essa noite, queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir o Senhor. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e o coração sensível para receber a Tua palavra. E enquanto ela é falada, Senhor, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar ao nosso coração, que no abrir da minha boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Quem aqui já assistiu o UFC alguma vez na sua vida? Fala a verdade. Quem gosta de UFC aqui? Eu não sei se você sabe, mas para quem nunca assistiu, o UFC começa normalmente com o pessoal apresentando aonde vai ser a luta, A luta vai ser em Las Vegas, a luta vai ser em Nova York, a luta vai ser no Brasil, sim ou não? O UFC normalmente começa com a apresentação do local aonde o combate se dará, amém? Então, o texto aqui começa exatamente dessa forma, apresentando aonde esse combate vai acontecer, Tá vendo? O texto diz para mim e para você
que havia um espaço geográfico, amém? Entre o exército filisteu e o exército israelita. Era o vale de Elá. Era como se fosse uma apoteose, né? Quem aqui já foi em carnaval? Confessa o seu pecado, vai, levanta a mão, isso, né? Sabe aquela passarela de desfile? Era mais ou menos isso que existia entre o exército israelita, o exército filisteu. E aqui, gente, eu sei que não dá para ver muito bem, mas tem um lago. E nesse lago é um ribeiro onde Davi passou para pegar 5 pedras polidas para enfrentar o gigante filisteu. Amém, meus irmãos? Então esse é o local da batalha, o Vale de Elá, amém, irmãos? Essa batalha não aconteceu em Vegas, não aconteceu em Nova York, não aconteceu no Brasil, aconteceu aonde? No Vale de Elá. E aí nós vamos ver aqui o texto sagrado apresentar para nós as regras da luta, as regras do combate. Coloca para nós aí, por favor, as regras do combate. Quais são as regras? Bom, ao invés de serem uma batalha entre 2 exércitos, o Golias foi à frente e falou assim: eu quero só um homem para lutar comigo. E nós vamos fazer o seguinte: se eu vencer esse homem, todo mundo aqui vai ser escravo de vocês. Mas se eu vencer esse homem, vocês vão ser nossos escravos. Mas se esse homem me vencer, todos nós aqui seremos escravos de vocês. Amém, irmãos? Era um termo de batalha muito conhecido naquele tempo, no Oriente Antigo. Na verdade, isso aqui era uma batalha de deuses. Davi representava naquele momento o Deus de Israel, e Golias estava representando o Dagon, o Deus dos filisteus. Ou seja, quem vencesse aquela batalha representaria qual era a divindade maior, e também essa pessoa colocaria todo o exército, inclusive ele mesmo, a serviço de quem havia vencido a batalha. Amém, queridos? Esses são os termos da luta. Pode passar, por favor? Pode passar também, esse texto mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Pode passar, isso, já falei tudo isso aqui, amém? Ótimo. E aí nós temos aqui o primeiro lutador, amém? Quem que é o primeiro lutador? O primeiro lutador é Golias. O texto bíblico diz para mim e para você que, em primeiro lugar, nós precisamos saber que ele é um filisteu. Por que essa informação é importante? Porque os filisteus, irmãos, eles eram um povo armado, eles eram um povo preparado para a batalha. Saul fala assim para Davi: você não pode lutar com ele, você é um adolescente, mas ele desde a mocidade é treinado para a guerra. Esse povo, gente, eles eram um povo que vivia em combate, vivia em confronto. Ou seja, é mais ou menos o que acontece em países muitas vezes, em que os meninos, né, desde pequenos são treinados para manusear a arma, para ir ao combate. Os filisteus eram assim. E eles desfrutavam de uma técnica naquela época que não era comum a todas as pessoas. Eles dominavam a técnica de manipular o ferro. E eu não sei se você sabe, mas para o ferro ser manipulado, tem que ser aquecido em 1250 graus. Para você ter ideia, o forno da sua casa chega no máximo a 350 graus. Os filisteus haviam desenvolvido uma técnica para manipular o fogo em 1250 graus. Então você lembra que parte da armadura do gigante filisteu era feita de bronze, mas algumas partes eram feitas de ferro. E quando você tem bronze com ferro, o ferro ganha nesse combate. Ou seja, se eles fossem para o corpo a corpo, Golias teria vantagem pelo armamento que ele possuía. Amém, gente? Além de que a Bíblia diz que a armadura toda dele dava mais ou menos um peso de 90 quilos, e ele tinha 3 metros de altura. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro desafiante, é o primeiro lutador. 3 metros de altura, uma armadura que pesa 90 quilos, treinar desde a infância para a luta e com um armamento próprio para o combate. Vocês estão comigo aqui? Esse é o primeiro opositor. Pode passar, por favor? Do outro lado, nós temos o segundo lutador. Quem é o segundo lutador? Davi. E a Bíblia também traz informações sobre ele. Quem é Davi? Davi é um israelita. Qual que é a história do povo de Israel? O povo de Israel não era treinado para batalha. O povo de Israel eram pastores de ovelha. Quando eles foram parar no Egito, a profissão de todo israelita era ser o quê? Pastor de ovelha. Inclusive essa era a profissão de Davi, amém, gente? Ele era o quê? Um pastor de ovelha.
As vitórias que Israel teve, irmãos, contra os seus inimigos, não eram porque eles eram preparados para lutar, mas é porque Deus lutava por eles. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E a Bíblia diz mais sobre Davi. Além de ele ser apenas um simples pastor, amém? Ele não possuía idade para ir à guerra. Davi era um adolescente nessa época, talvez entre 16 a 18 anos. Uma outra informação é que ele foi desprezado pelos seus irmãos, desprezado pelo rei. Quando ele se apresentou para o rei dizendo, eu posso ir lá lutar, o rei falou assim, você? Tipo assim, a mesma coisa que eu entrar no ringue para lutar contra o Anderson Silva. Tipo, você, Zulato? Você vai lá lutar contra ele? Pequenininho, né? Gordinho. Você vai lá? E, irmãos, Davi estava indevidamente armado. Ele estava tão despreparado no seu armamento, que o rei tentou colocar sua armadura sobre ele. Mas Davi não estava acostumado para isso. Não estava acostumado, ele não era treinado para a batalha. Além de que Saul era maior do que ele. Então o Davi, quando colocou aquela armadura, falou assim, não, esse negócio está pesado demais, tira esse trem. E ele foi para a batalha levando o quê? Cajado, pedra e um estilingue. Amém, irmãos? Então presta atenção, gente. De um lado, você tem um gigante, 3 metros de altura, uma armadura que pesa 90 quilos, treinado desde a infância para lutar e devidamente armado. Do outro lado, você tem um menino pequeno, que é um pastor de ovelha, que não está acostumado com luta, não está acostumado com combate corpo a corpo, porque a profissão dele é ser o quê? Um pastor, que foi desprezado pelo irmão, desprezado pelo rei, não está devidamente preparado para a batalha. Se você não conhecesse o final da história, quem está mais fácil de vencer essa guerra? Golias. Irmãos, aqui fica a primeira lição para nós. Presta atenção, a vitória de Davi não tinha a ver com quão poderoso eram as armas que ele carregava, mas quão poderoso era o Deus que ele servia. Não tem alguém comigo aqui essa noite? Pelo amor de Deus. Chacoalha o seu irmão e fala para ele, meu irmão, não tem a ver com quão poderosa são as armas que você carrega. Diga, tem a ver com o tamanho do seu Deus. Irmão, presta atenção, às vezes nós questionamos a capacidade de Deus, porque nós questionamos a capacidade do que nós carregamos. Presta atenção, querido, o que você carrega pode ser pequeno, mas o seu Deus é grande. O que você tem na mão pode não ser suficiente, mas isso não diminui a grandeza do seu Deus. Com o que você tem ou não tem, pode ser pequeno, pode ser grande, e isso não muda o tamanho de Deus, porque Deus não depende da sua ferramenta para te dar vitória, Ele só depende do poder dEle. Alguém pode dar um glória a Deus? Ele só depende disso. Amém, queridos? Pode seguir, por favor. Pode seguir. É isso aí, agora é isso. Não, volta lá. É isso, é só aí mesmo. Pode parar aí. Então, irmãos, Davi se prontificou a lutar esse combate. E a pergunta é, como é que Davi se preparou para lutar esse UFC, essa luta contra o gigante filisteu? E eu destaco aqui para mim e para você 4 princípios muito importantes que Davi aplicou na sua vida para que ele fosse bem sucedido nesse combate. Amém, meus irmãos? Primeiro princípio, Davi escolheu lutar a luta certa. Diga para quem está do seu lado, Davi escolheu lutar a luta certa. Por que eu digo isso? Porque, meu irmão, antes do Davi enfrentar o gigante filisteu, ele precisou enfrentar outros combates. O primeiro combate que ele precisou enfrentar foi contra os seus irmãos. Porque os irmãos dele disseram para ele, o que você está fazendo aqui, ô seu menino arrogante? Vai embora, vai lá cuidar do rebanho. E Davi poderia ter se distraído nessa discussão e ter gastado energia num combate que não era o combate certo. Depois ele poderia ter lutado um outro combate, que é o combate contra Saul. Porque ele está se colocando à disposição para lutar. Saul olha para ele e fala assim, ô menino, o que você está pensando? Quem deveria estar à frente da batalha, irmãos, lutando esse combate, deveria ser quem? O rei de Israel, Saul. Só que Saul estava afugentado e Davi estava se colocando à disposição. E ao invés de o rei encorajá-lo, o rei falou assim, você não vai dar conta. E aí Davi poderia, ter quebrado o pau, ter discutido, ter dito assim, poxa vida, você não é homem para ir lá e fazer, e ainda está me desencorajando.
Mas Davi escolheu lutar a guerra certa, amém, meus irmãos? Ele sabia que Deus o havia chamado para lutar os seus combates, amém, meus irmãos? E não as guerras erradas. E essa é a primeira lição que eu e você precisamos aprender. Meu irmão, se nós queremos ter vitória contra os desafios que se levantam contra nós, você precisa aprender a identificar qual é o combate certo, qual é a guerra certa. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Pare de lutar batalhas, meu irmão, que não vão te levar a lugar nenhum. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os demônios nas regiões celestiais. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Então o seu problema não é o seu vizinho, seu problema não é o seu cônjuge, não é a sua família, não é aquela pessoa com quem você trabalha. A sua guerra é de outra origem, a sua guerra é espiritual. Para de se desgastar com coisas que você não precisa. Lute os combates do Senhor. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Luta os combates do Senhor. Eu te pergunto nessa noite, você realmente sabe qual é a sua batalha? Você realmente sabe qual é o seu gigante? Porque talvez você esteja aqui falando assim: Zulato, o meu gigante é a minha conta. Mas talvez o seu gigante não seja a sua conta, seja sua falta de disciplina com gasto. Amém? Você fala assim: não, Zulato, as minhas contas são o meu gigante. Mas talvez o seu real problema não sejam as suas contas, mas a sua forma compulsiva de gastar. Então você está lutando contra o gigante errado. Amém, meus irmãos? Talvez você fale assim: não, meu problema é aquela pessoa que trabalha comigo. Mas talvez o seu problema não seja aquela pessoa, mas seja o seu orgulho. Você é orgulhoso demais para deixar aquela pessoa te ensinar uma coisa que você ainda não sabe. E você quer mostrar para ela que você sabe, mas na verdade você não sabe. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos saber qual é o desafio verdadeiro, qual é a guerra verdadeira, para que a gente possa lutar os combates que Deus está nos chamando para lutar. Amém, meus irmãos? Você pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Davi lutou o combate certo. Amém, queridos? Segundo, ele não apenas escolheu lutar o combate certo, mas ele escolheu lutar pelo motivo certo. Sabe uma coisa que eu aprendi estudando esse texto? É que quando a vida de um homem está em risco, não necessariamente o dinheiro vai fazer ele se movimentar. Quando a vida de um homem pode estar em perigo, não necessariamente posição, status e riquezas podem tirá-lo da sua posição de conforto. Porque eu não sei se você percebeu, essa proposta de casar com a filha do rei, essa proposta de ter muito dinheiro e impostos isentos foi feita para quantos? Para todos. Mas quantos se moveram por causa dessa proposta? Quantos? Nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a vida de um homem está em risco, não necessariamente dinheiro é suficiente para movê-lo. Davi não se moveu, irmãos, apenas pelo privilégio de se casar com a filha do rei. Ele não se moveu apenas pelas riquezas e não se moveu apenas pelos impostos que seriam tirados da sua casa. Davi se moveu preocupado com a honra do nome de Deus. Davi se moveu preocupado com a reputação do nome do Senhor. Ele falou assim: esse incircunciso filisteu está 40 dias blasfemando contra o nosso Deus. Quem ele pensa que é? Quem que esse incircunciso pensa que é para se levantar contra o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele em nome do Senhor e eu vou ter a cabeça dele hoje. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Irmão, não apenas lute a luta certa, mas lute pelo motivo certo. Ou seja, que as suas lutas não sejam apenas motivadas por uma ânsia de ter mais dinheiro, ou que as suas lutas não sejam motivadas apenas por um desejo de ser melhor sucedido profissionalmente, que as suas lutas não sejam motivadas apenas por um desejo de estar numa posição social melhor,
que aquilo que injeta, né, sangue nos seus olhos, para você acordar na segunda-feira, levantar e dizer: não importa o que vir contra mim, eu vou para cima em nome do Senhor dos Exércitos, seja um desejo muito maior, o desejo de fazer Deus sorrir com a sua vida, o desejo de glorificar a Deus com a sua vida, que a sua disposição de vencer seja apenas uma e a maior de todas: Deus, eu quero que o seu nome seja honrado, eu quero que as pessoas vejam a tua vitória na minha vida, e elas glorifiquem o nome do Senhor, elas reconheçam que não fui eu quem fiz, mas foi o Senhor quem fez na minha vida, para que o teu nome seja honrado. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Não escolha apenas lutar a batalha certa, mas escolha lutar pelo motivo certo. Lute, meu irmão, por um desejo de ver o nome dele sendo exaltado. Não é que você não possa prosperar, amém, meu irmão? Gente, vocês estão comigo aqui? Chacoalha seu irmão, fala para ele: vamos, meu filho, em nome de Jesus. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Não é que você não possa prosperar, diga aleluia. Amém, meu irmão? Não é que você não possa crescer nessa América, amém, meu irmão? Mas, querido, se tudo que nos leva a querer lutar e vencer nessa vida é isso, misericórdia. Que diferença existe entre nós e as pessoas que não têm Cristo? Nós precisamos, irmãos, sermos motivados por essa vontade de vencer, para vermos o nome do nosso Deus sendo colocado num lugar mais alto, para ver as pessoas olhando para nós e testemunhando: olha, eu conheci esse camarada e eu sabia exatamente para onde a vida dele está caminhando, e se ela está indo para um lugar diferente, só pode ser Deus na vida dele. Eu sei, isso aí tem o dedo de Deus. Diga aleluia. Seja movido pelo desejo certo, amém, queridos? Terceira lição: Davi escolheu a forma certa de lutar, ou seja, a armadura de Saul não fica bem em Davi. Meu Deus, já é 9h25, está amarrado em nome de Jesus. Vou acabar já, amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui, gente? A armadura de Saul não fica bem em Davi. O que isso significa? É que Davi, irmãos, enfrentou o gigante como ele era. Ele não quis se enquadrar a uma realidade que ele não tinha, mas ele foi até o gigante sendo quem ele era. Ele foi enfrentar o gigante sendo um pastor, amém, meus irmãos? Ele não se submeteu a uma forma, mas ele foi até o gigante sendo quem ele era. Se ele era um simples pastor, foi nessa simplicidade de pastor que ele foi até o gigante para que pudesse enfrentá-lo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele não negociou a sua identidade, porque a armadura de Saul não fica bem em Davi, amém, meus irmãos? Presta atenção: quem tenta se conformar a um modelo para enfrentar os seus problemas, só traz mais peso para a sua vida. Pelo amor de Deus, vocês estão comigo, gente? Vou repetir, amém? Quem tenta se conformar a um modelo para enfrentar os seus problemas, só traz mais peso. Foi essa sensação que Davi teve quando Saul tentou enquadrá-lo dentro daquela armadura e falou assim: cara, isso aqui não serve para mim, eu estou pesado demais, esse aqui não é o meu jeito, não é a minha forma, não é a minha identidade. Meu irmão, presta atenção: a sua vitória está exatamente no lugar que Deus te projetou para ocupar, na identidade que Ele deu para você. Você não precisa se tornar alguma coisa para vencer, na simplicidade de quem Deus te fez, ali Ele pode operar uma grande vitória em seu favor. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? A armadura de Saul não fica bem em Davi. Você não precisa trazer esse peso sobre você. Deus quer usar você do jeitinho que você é, com as ferramentas que você tem na sua mão. Gente, nós estamos ouvindo isso aqui há semanas. Pode parecer pouco, mas para Deus é suficiente. Nosso pastor pregou isso aqui final de semana, domingo, o pastor André pregou isso. O que te resta te basta. É o azeite, pois é o azeite que é suficiente, amém, meus irmãos? É 5 pães e 2 peixinhos, pois é os 5 pães e
2 peixinhos. Mas pastor, eu só sou um pastor de ovelhas. Mas meu irmão, presta atenção, não tem a ver com a grandeza de quem você é, mas com a grandeza do Deus que você serve. Ele vai se mostrar grande na sua simplicidade, Ele vai se mostrar grande na sua fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, então é que somos fortes. Alguém pode dizer glória a Deus? E por último, uma última lição. Davi decidiu lembrar das lutas que haviam sido vencidas. Davi venceu lutando o combate certo. Segundo, Davi venceu lutando pelo motivo certo. Terceiro, ele venceu lutando da forma certa. E por último, ele lembrou das vitórias vencidas. Quando questionado por Saul do motivo porque ele ia enfrentar aquele gigante, ele disse para Saul: olha, eu sou só um pastor de ovelhas, mas às vezes um lobo vem e assalta o meu rebanho. Às vezes eu estou lá cuidando das ovelhas, e aí vem o urso, e aí quando o urso vem, eu vou atrás dele. Ousado esse menino, amém, irmãos? Eu vou atrás dele. Eu não sei você, mas se um urso aparecesse na minha casa, eu não ia atrás dele, né? Eu vou atrás dele, e eu pego ele, eu amarro ele, eu rasgo ele. Vem um leão, pega uma das minhas ovelhas, eu não fico assistindo não, eu vou atrás dele. Eu pego ele, amarro ele, rasgo ele. E aí ele vai dizer o seguinte: o mesmo Deus que me livrou do urso, e o mesmo Deus que me livrou do leão, Ele também vai me dar vitória contra esse incircunciso filisteu. O mesmo Deus que esteve comigo ontem, Ele está comigo hoje, e Ele estará comigo para sempre. O mesmo Deus que esteve comigo ontem, Ele está comigo hoje, e Ele estará comigo para sempre. Alguém pode dar um glória a Deus? Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, a primeira vez que eu preguei esse texto foi há quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. Eu estava passando na porta da Lagoinha Matriz em Belo Horizonte. Eu tinha uns 15 quilos a menos. Magrinho. Estava de terno e gravata, porque naquela época os seminaristas usavam terno e gravata. E o pastor Márcio, nosso pastor, pai do pastor André, estava no púlpito, com o microfone na mão para começar a pregar. Mas ele começou a sentir uma dor no coração. E ele percebeu que aquela dor foi se intensificando. E ele me viu passando na porta da igreja. E ele falou com a Mariana, filha dele: Mari, corre lá e chama o Vinicinho. Aí a Mari saiu correndo e falou assim: Vinicinho, meu pai está te chamando. Aí eu falei: eu? É, meu pai, corre. E eu corri. E quando eu cheguei do lado do pastor Márcio, magrinho, irmãos, imagina, 15 quilos a menos, 20 anos atrás. Hoje eu peso 80 quilos. Deus abençoou, amém? Oh, glória. O casamento fez bem na minha vida, amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. O tempo das vacas magras acabaram, amém? Deu para perceber, né? Que acabou o tempo da vaca magra. E aí eu cheguei perto do pastor Márcio e falei assim: filho, eu vou precisar sair com urgência, e quem vai pregar hoje à noite é você. Era domingo, 6 horas da tarde, irmão, a igreja abarrotada. Eu virei para o pastor e falei assim: pastor, o senhor está doido? Eu? Foi, é você. Irmãos, as coincidências de Deus, né? Antes de ir para o culto, eu estava tomando um banho, e o Senhor começou a trazer esse texto no meu coração, e começou a me ensinar esses princípios. E quando eu cheguei, e o pastor falou assim: filho, você que vai pregar hoje, o Espírito Santo lembrou aquilo que ele tinha falado comigo no chuveiro. Ele falou assim: você vai pregar essa mensagem. Vocês estão comigo aqui, gente? Naquele dia eu subi para pregar tremendo. Dava para ver o microfone assim, tremendo, um medo. O pessoal acha que a gente sobe aqui assim, totalmente seguro. Irmão,
A gente sobe aqui com frio na barriga também, amém, queridos? Porque é uma responsabilidade você estar diante do povo de Deus, pregando a palavra de Deus. E eu comecei a pregar e o Senhor começou a me usar naquela noite, e a igreja foi tomada pela graça de Deus. Depois, há 10 anos atrás, eu preguei esse texto por uma segunda vez. E quando eu fui pregar ele pela segunda vez, eu comecei a lembrar, a primeira vez que eu tinha ministrado esse texto, eu comecei a lembrar tudo que Deus tinha feito naqueles 10 anos. A forma como Deus tinha me abençoado, a forma como Deus estava cumprindo as suas promessas na minha vida, a forma como Deus estava me conduzindo em direção à sua vontade. Irmãos, hoje, 20 anos depois da primeira vez que eu preguei esse texto, eu estou aqui diante de você, casado, com a minha família, servindo nessa igreja maravilhosa, morando nesse país maravilhoso, vendo as promessas de Deus se cumprindo. E eu estou aqui desafiando você a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. O mesmo Deus que esteve com você diante do urso, é o mesmo Deus que esteve com você diante do leão, e é o mesmo Deus que está com você agora. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Se você passar pelo vale, Ele vai estar com você. Se você passar pelo fogo, Ele vai estar com você. A chama não vai arder em você, nem fumaça vai cheirar o seu corpo, porque Ele é o teu ajudador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu protetor. Alguém crê nisso aqui? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Então esse é o UFC 1745. Davi versus Golias. Quem é que venceu a batalha, irmãos? Davi. Aquele pequenino pastor correu na direção do gigante, e com uma pedra ele fixou uma pedra na testa do gigante. Aquele gigante caiu. E quando o gigante caiu, Davi arrancou a sua cabeça. E todo o povo de Israel reconheceu a grandeza do seu Deus. Sabe, eu oro para que o mesmo aconteça na sua vida. Como foi falado aqui, meu irmão, que ao experimentar dos testemunhos de Deus, você vem aqui e multiplique a bênção, você vem aqui e multiplique a graça, porque quando você sobe aqui para falar daquilo que Deus fez, você desafia o povo de Deus e encoraja o povo de Deus a acreditar. Ainda há Deus em Israel, ainda há Deus para a igreja, Deus ainda opera milagres. Se Deus fez com ele, Ele também pode fazer na minha vida. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia. E é debaixo dessa palavra que nós vamos orar. Projeta para a gente, por favor, o texto do pacto. Pacto de número 1, projeta o texto, por favor. Isso. Olha aí, ó. UFC 17:45. Olha aí, ó. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Pode seguir, por favor. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te matarei, vou cortar a sua cabeça, e hoje mesmo darei o seu cadáver de o exército dos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda Lagoinha saberá que há Deus aqui nesse lugar. Alguém pode dar uma glória a Deus? Todo Orlando saberá. A sua família saberá que há Deus na sua vida. Então você que está aqui e quer começar 7 semanas de oração, você vai começar o primeiro pacto hoje. Sai do seu lugar e vem para frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pode vir em nome de Jesus, pode vir. Mesmo que for depois para você acompanhar esse pacto online, vir aqui ou acompanhar online, sai do seu lugar e vem. Você que vai começar um pacto hoje, dizendo assim: eu creio, Deus vai mover, Deus vai fazer, Ele vai derrubar os meus inimigos, Ele vai derrubar os meus gigantes, Ele vai mudar a minha realidade. Não importa qual seja o tamanho do meu desafio, o tamanho da minha batalha, eu tenho um Deus que é maior, eu sirvo um Deus que é maior. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Aleluia. Você que está começando seu pacto de número 1, sai do seu lugar e vem.
E você que foi tocado por essa palavra, vamos orar por todo mundo logo uma vez. Você que foi tocado por essa palavra, se você, ô Zulata, Deus me respondeu hoje. Essa mensagem foi para mim, Deus falou comigo. Era a resposta que eu precisava. Sai do seu lugar e vem para frente, eu quero orar com você também. Quero orar por você, pode vir em nome de Jesus. Mas vem rápido, gente, que meu tempo já acabou. Misericórdia em nome de Jesus. Vem rápido, vem rápido. Você que está em casa nos assistindo, quer começar o pacto, pode fazer isso também. Nós temos ali a folhinha online, você pode acessar, ou então você pode anotar num bloco de papel, no seu telefone, alguma coisa. Mas comece com a gente também. Irmãos, presta atenção, a partir de semana que vem são 7 semanas até a Páscoa, amém? É um tempo muito especial, você pode dar uma glória a Deus por isso aqui. Não perca essa chave profética que Deus está colocando diante de você, amém, querido? Pai, nós oramos nessa noite crendo naquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Reconhecemos que não é a nossa força, não são as nossas armas, não é a nossa capacidade, não é a nossa grandeza, não é a potência daquilo que levamos nas nossas mãos, mas é o tamanho do Senhor, é a tua grandeza, é o teu poder, é a tua capacidade, é a tua força. Senhor, abre os nossos olhos para perceber quem realmente são os nossos inimigos, quem realmente são os nossos adversários. Pai, não nos deixes caminhar cegos, lutando guerras que não são as guerras do Senhor, ou tentando envolver o Senhor em batalhas que o Senhor não está presente. Nós queremos lutar as guerras do Senhor, queremos lutar as batalhas do Senhor. E se o Senhor nos mostrar que o nosso maior vilão somos nós mesmos, Pai, vence os nossos pecados, vence, Senhor, aquilo que está em nós e atrapalha o fluir da tua graça. Queremos lutar na força do Senhor, queremos lutar na obra do Senhor, queremos lutar no poder do Senhor, Pai, em nome de Jesus, pelos motivos certos, pela razão certa, pela causa certa, nos conformando à identidade que o Senhor nos deu e lembrando aquilo que o Senhor já fez. Pai, abre portas, destrava o impossível, move o sobrenatural, libera milagres, libera favor, libera graça. Nós te pedimos, responde a oração do teu povo aqui online, que clama pelo favor e pela intervenção do Senhor. Faça isso, Deus querido. Nós te pedimos essa noite, crendo no teu poder, crendo na tua unção que nos opera, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Ele mora dentro de nós e Ele traz vida ao nosso corpo mortal. Faça isso, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor.